Olá pessoal, eu sou a professora Daiana Porto, da disciplina de Língua Portuguesa. Nossa aula de hoje é sobre o adjetivo. Falaremos mais especificamente sobre as classificações e flexões do adjetivo. Considere os seguintes exemplos. O velho touro da fazenda saiu arrogante. E na frase, na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. As palavras destacadas destes exemplos estão atribuindo qualidades aos substantivos touro, ovo e louça. São, portanto, adjetivos. Antes de definirmos propriamente o adjetivo, faremos a leitura de um pequeno poema de Vinícius de Moraes e, em seguida, responderemos a algumas questões. Leiamos o texto. O texto se intitula Borboletas Brancas de Vinícius de Moraes. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó que escuridão! Observe agora as perguntas que aparecem em tela. Como o poeta descreve as borboletas? Veja no poema como é que o poeta descreve as borboletas. Inicialmente, ele descreve as borboletas brancas, dizendo que elas são alegres e francas. Mais abaixo, você encontra outra característica delas. As amarelinhas, ele diz que são tão bonitinhas. Segunda pergunta, qual é a função, segundo você percebe, qual é a função destas palavras no poema? Você consegue notar? As palavras aí estão exatamente brancas, francas, amarelinhas. Elas estão atribuindo características e qualidades aos substantivos a que se referem. Terceira pergunta. Essas palavras podem variar em número? Pense um pouco. Observe a palavra branca. Eu posso dizer brancas. Mas perceba que ela não varia só em número. Perceba que essa palavra branca, ela também varia em gênero. Eu posso dizer branco, eu posso dizer branca. Portanto, pessoal, conceituando o adjetivo. Adjetivos, então, são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. Na frase, os adjetivos, eles exercem as funções sintáticas de predicativo e adjunto adnominal. Diante desta definição, pessoal, agora nós iremos fazer a flexão e a classificação dos adjetivos. Muito bem, pessoal, iniciaremos agora a classificação dos adjetivos, falaremos dos adjetivos pátrios. Entre os adjetivos, existem aqueles que denotam, designam a nacionalidade de alguém ou de algo. Esses são os chamados, então, adjetivos pátrios. Vejamos o exemplo de alguns. Iniciaremos, então, por aqueles que nascem em Angola, que são chamados de angolanos. Seguindo, você tem o exemplo de Argélia, argelino, Buenos Aires, portenho. Você tem Campinas, chamado de campineiro. Rio de Janeiro, estado, é chamado de fluminense. Rio de Janeiro, carioca, aquele que nasce na cidade ou mora na cidade. São Paulo, estado, faz referência a paulista. Aquele que nasce em São Paulo, vive na cidade, é chamado de paulistano. Sobre este assunto dos adjetivos pátrios, é muito importante que você faça pesquisa, porque costumam cair em vestibular e concursos. Agora passaremos à classificação dos adjetivos, tratando especificamente do adjetivo primitivo ou derivado, simples ou composto. Iniciaremos pelos adjetivos primitivos. Quanto à formação, o adjetivo pode ser, então, primitivo. São aqueles que não derivam de outra palavra. Por exemplo, você tem aí bom, forte, feliz. Temos também o adjetivo derivado. São aqueles que derivam, então, de substantivos ou verbo. Por exemplo, você tem o adjetivo famoso, que derivou do substantivo fama. Você tem o adjetivo carnavalesco, que derivou do substantivo carnaval. Você tem o adjetivo amado, que derivou do verbo amar. Então, o adjetivo ele pode ser tanto primitivo quanto derivado. Pode também ser simples, aquele que é formado apenas de um radical, de uma só palavra. Por exemplo, brasileiro, escuro.
Mas nós também temos o adjetivo composto, aquele que é formado de duas palavras, dois radicais, dois elementos. Por exemplo, você tem luso brasileiro, castanho escuro. Passaremos agora ao estudo da locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É a expressão que equivale a um adjetivo. Por exemplo, nós temos presente de rei. Essa locução de rei significa então presente régio. Você tem o exemplo de amor de filho. Essa expressão de filho é o mesmo que eu dizer amor filial. Você tem a expressão paixões sem freios. A expressão sem freios eu posso substituir por um único adjetivo. Eu posso dizer paixão desenfreada ou paixão infrene. Alimento sem sabor pode ser alimento insípido. Numerosos adjetivos eruditos significam relativo a, próprio de, semelhante a, da cor de. Esses adjetivos, então, equivalem também às chamadas locuções adjetivas. Vamos ver alguns exemplos. Veja o adjetivo torácico, ou seja, do tórax. É relativo ao tórax, é um adjetivo erudito, porque eu posso dizer relativo a, semelhante a. Veja o adjetivo sulfurino. Sulfurino é um adjetivo erudito, que é semelhante a uma locução adjetiva da cor do enxofre. Você tem o adjetivo férreo, que significa aquilo que é feito de ferro ou como ferro. Finalizado o assunto de locução adjetiva, adjetivos e locuções adjetivas, nós vamos passar agora à flexão dos adjetivos. Então, quanto à classificação, você visualizou os adjetivos pátrios, e você pode visualizar a classificação dos adjetivos quanto à sua formação. Primitivo, derivado, simples, composto. Agora nós vamos passar exatamente à flexão desse adjetivo e, semelhante aos substantivos, o adjetivo varia em gênero, número e grau. Vejamos alguns exemplos. Moço bonito, singular, e aí sinalizando o gênero masculino. Posso dizer moça bonita no singular e agora sinalizando o gênero feminino. Mas eu posso sinalizar o plural dizendo moços bonitos e o plural dizendo moças bonitas. Portanto, o adjetivo ele varia tanto em gênero quanto em número e veremos também o grau. Flexão agora quanto ao gênero. Quanto ao gênero, os adjetivos também dividem-se em uniformes, são aqueles que têm a mesma forma em ambos os gêneros, ou seja, uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Vejamos os seguintes exemplos. O adjetivo leal pode ser usado tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Eu posso dizer menino leal, sem nenhuma alteração, posso dizer menina leal, sem nenhuma alteração. Você tem o adjetivo azul, também pode ser empregado para ambos os gêneros. Eu posso dizer boné azul, posso dizer camisa azul. Semelhante a esses dois exemplos, nós temos o adjetivo cruel, gentil, grácil, vil, o adjetivo regular. São exemplos, alguns exemplos de adjetivos uniformes, existe muito mais. Temos ainda, quanto ao gênero, na classificação nós temos os adjetivos biformes. São os que possuem duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, você tem o adjetivo ativo, masculino, ativa para o feminino, mal para o masculino, má para o feminino, plebeu, plebeia, trabalhador, trabalhadora, etc. Temos ainda, pessoal, a regra para a formação do feminino. Temos algumas etapas para você formar o feminino de certos adjetivos. No primeiro caso que você está vendo, os adjetivos biformes, simples, flexionam-se em gênero pela mesma regra de flexão do substantivo. Por exemplo, você tem o adjetivo lindo, que eu posso formar o feminino simplesmente modificando a desinência, a marca de gênero dessa palavra. Então, eu tenho o adjetivo lindo, posso ter o adjetivo linda. Você tem o adjetivo japonês, que eu posso simplesmente tirar a terminação e acrescentar um sufixo feminino, ficando então japonesa.
Você tem o adjetivo sonhador, que eu posso simplesmente acrescentar a essa palavra uma desinência de gênero feminino. Então, sonhador, posso ter sonhadora. Na segunda regra de formação do adjetivo, você tem os adjetivos compostos, que recebem a flexão feminina apenas no segundo elemento. Vejamos os exemplos. Sociedade luso-brasileira, você tem um adjetivo composto formado por duas palavras, luso-brasileira. A formação, então, do adjetivo aí, posso dizer luso-brasileiro no masculino, tenho que dizer luso-brasileira se for feminino, a formação do feminino é só no segundo elemento, porque eu estou diante de um adjetivo composto. Você tem festa, cívico, religiosa. Perceba que quem recebe a marca de feminino aí é apenas o segundo elemento do adjetivo composto, ou seja, a palavra religiosa. Você tem saia verde escura. Perceba que como eu tenho um adjetivo composto, verde escura, a marca do feminino está apenas no segundo elemento. Nos adjetivos terminados em oso, muda-se a vogal tônica fechada para a vogal aberta. Por exemplo, você tem bondoso no masculino, perceba que a vogal tônica é fechada. Você, quando formar o feminino, veja que a vogal tônica se abre. Bondoso faz o feminino, então, em bondosa. Perceba que esse O tônico do osa é aberto. Você tem o adjetivo gostoso. Esse oso faz a vogal tônica fechada. Vou formar o feminino. Perceba que essa vogal tônica se abre. Então, gostoso fechado, você tem então gostosa. Perceba que a vogal tônica se acentua, significa dizer que ela é aberta. Passaremos agora à flexão de número dos adjetivos. Iniciaremos pelos adjetivos simples. Os adjetivos simples, eles seguem as mesmas regras de flexão numérica dos substantivos. Observe alguns exemplos. Veja o adjetivo gostoso, no singular, terminado por vogal. Eu faço então o plural acrescentando apenas o S, ficando então gostosos. Você tem azul, terminado em UL. Como é que se faz o plural de palavras terminadas em UL? Acrescenta-se IS, tira-se a terminação e acrescenta-se IS. Então, o plural do adjetivo azul fica azuis. Você tem a palavra gentil, terminada em IL. Nós tiramos então o IL e acrescentamos IS, ficando gentis. Você tem o adjetivo audaz, que quando termina em Z, a gente acrescenta apenas o ES, então fica audazes. Plural dos adjetivos compostos. Para formar o plural dos adjetivos agora compostos, ou seja, aqueles que são formados por mais de um elemento, nós temos as seguintes regras a observar. Primeiro caso do plural do adjetivo composto. Os componentes sendo adjetivos, ou seja, as duas palavras sendo adjetivo, somente o último toma flexão do plural, ou seja, somente esse último elemento receberá a marca de plural. Por exemplo, você tem lenços verde claro. O plural se faz lenços verde claros, porque verde e claro são adjetivos. O S, então, fica apenas no segundo elemento. Você tem saudades doce amargas. O plural, então, se faz apenas no segundo elemento, uma vez que doce e amargas são adjetivos. Você tem folhas verde escuras. O plural se faz apenas no segundo elemento, porque verde e escuras são adjetivos. E, semelhante a esses exemplos, há outros. Para toda regra tem a sua exceção. No caso dos adjetivos, o plural dos adjetivos compostos, em que ambos os elementos flexionam, você tem o caso da palavra surdo-mudo. As duas palavras são adjetivo. O que a gramática determina? Flexionam-se os dois componentes. Você tem menino surdo-mudo, vamos fazer o plural, ficando então meninos surdos mudos. Por quê? Porque é uma exceção à regra. Você tem ainda o caso da palavra azul, azul marinho, as variações de azul. Azul marinho, azul celeste, azul ferrete.
em que, nesse caso, o que a gramática determina? São invariáveis. Mesmo ambas sendo adjetivo, nenhuma delas varia. Portanto, o plural de terno azul marinho ficaria desta forma: ternos azul marinho, sem variação de plural. Segundo caso agora de formação do plural do adjetivo, nós temos agora os componentes formados de elemento invariável mais adjetivo. Como se faz o plural nesse caso? Somente o último elemento também se flexiona. Por exemplo, meninos mal educados. Primeiro elemento, menino, a palavra mal, ela não flexiona, trata-se de uma palavra invariável. Então, você tem aí educados, somente ela vai flexionar. Perceba o exemplo de povos semi-selvagens. Semi também é uma palavra invariável. Você tem aí a ideia, por exemplo, de um prefixo e prefixos são invariáveis. Então, nesse sentido, quem é que vai flexionar nesse adjetivo? Somente o segundo elemento, ficando então povos semi-selvagens. Você tem agora o terceiro elemento, esforços sobre-humanos. Sobre também é uma palavra invariável, então a flexão do adjetivo fica apenas com a palavra humanos. Semelhante a esses casos, há muitos outros. Sobre essa situação ainda, sobre este caso do adjetivo em que é formado de palavra invariável mais palavra variável, nós temos uma exceção. Para alguns gramáticos, por exemplo, a palavra sem vergonha seria invariável, mas o correto mesmo é variarmos a palavra da seguinte maneira: eles são muito sem vergonhas. Sem, palavra invariável, vergonha eu posso flexionar colocando a marca de plural, portanto ficando sem vergonhas, ainda que esta regra contrarie certas visões da gramática normativa. Terceira regra da formação do plural dos adjetivos compostos. Temos agora os seguintes elementos: adjetivo composto formado por adjetivo mais substantivo. A gramática diz que ambos são invariáveis. Por exemplo, tapetes verde esmeralda. Verde é adjetivo, esmeralda é substantivo, portanto, essa composição de adjetivo mais substantivo é invariável. Você tem blusas, amarelo, laranja. Amarelo adjetivo, laranja substantivo, não devo flexionar. Você tem chapéus, plural, escuro, cinza. Escuro é adjetivo, cinza é substantivo, portanto, eu não vou flexionar. Gravatas, verde, malva. Verde adjetivo, malva substantivo, portanto, não flexiona a formação desse adjetivo composto. Ternos, verde, oliva. Verde adjetivo, oliva substantivo, portanto, essa formação substantivo mais adjetivo eu não devo variar. Nos adjetivos compostos desse tipo que você está vendo, por que não se varia? Porque subentende-se a expressão da cor de. Por exemplo, tapete verde esmeralda. Tapetes verde esmeralda é o mesmo que eu dizer tapetes da cor verde da esmeralda. Por isso que não varia. Continuando a regra de formação dos adjetivos compostos, nós temos ainda a seguinte situação. Invariáveis ficam também as locuções adjetivas formadas de cor mais de mais substantivo. Veja a formação, você tem a palavra cor, mais a preposição de, mais um substantivo. Essa formação desse adjetivo ou dessa locução adjetiva também é invariável. Veja os exemplos. Vestidos, plural, cor de rosa. Não flexiona essa locução adjetiva. Você tem olhos, no plural, da cor do mar. Também essa expressão da cor do mar funciona como adjetivo de olhos, porém invariável. Você tem cabelos, cor de palha. Ainda temos olhos da cor da safira. Estofos da cor do abacate. Suéteres, cor de café. Então, perceba que nessa regra, o adjetivo formado pela expressão cor mais de
mais substantivo é invariável. São também invariáveis os adjetivos ultravioleta, sem par e sem sal. Perceba, ultravioleta, sem par, sem sal são adjetivos, porém invariáveis. Vamos ver? Raios, plural, ultravioleta no singular. Alegrias, substantivo plural, sem par no singular. Anedotas, plural, sem sal no singular. Muito bem, pessoal, então nós finalizamos aí a flexão de número dos adjetivos simples e compostos. Agora passaremos à formação de grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele exprime a intensidade das qualidades dos seres. São dois os graus do adjetivo, nós temos o comparativo e o superlativo. Iniciaremos agora pela flexão de grau, falaremos do grau comparativo. Usa-se o grau comparativo para comparar, como o nome já diz, a qualidade dos seres. Grau comparativo ele pode ser feito de 3 formas e usamos o grau comparativo justamente para comparar a qualidade entre os seres. Você tem o grau comparativo de igualdade, em que você compara as qualidades dos seres de forma igualitária. Você tem sou tão alto como ou quanto você. Perceba que o grau aí compara. Eu comparo qualidades entre dois seres e perceba que essas qualidades elas são equiparadas. Mas nós temos no grau comparativo, nós temos o superioridade, em que você vê agora que o nível de comparação, um vai estar mais elevado que o outro. E para a forma do grau comparativo de superioridade, você tem 2 formas. A forma analítica, em que está presente para formar esse grau comparativo a palavra mais, por exemplo, sou mais alto do que você. Perceba que o grau é de superioridade. Estamos na forma analítica porque empregamos a palavra mais. Mas nós temos também a forma sintética, em que essa palavra mais não é empregada, mas ela é substituída por uma outra forma de fazer a superioridade. Por exemplo, o Sol é maior do que a Terra e não mais maior do que a Terra. Essa expressão, essa colocação que se faz mais maior, não existe na gramática normativa, porque apenas a palavra maior já eleva o grau da superioridade. Nós estamos falando da forma sintética do grau de comparação do adjetivo. Agora nós temos o terceiro grau, que é o grau de inferioridade, no grau comparativo. Então, quando eu digo sou menos alto que ou do que você, nós estamos agora tratando da inferioridade, ou seja, colocando um nível abaixo do grau da comparação. Sobre o grau comparativo, nós temos algumas observações a serem feitas. A primeira consiste no grau comparativo de igualdade, aquele em que a gente compara, a qualidade entre os seres de forma equiparada. Segundo esse grau comparativo, o segundo termo da comparação é introduzido pelas palavras como, quanto ou quão. Então, esse grau ele é formado pela seguinte construção: tão como, tão quanto, ou tanto quanto, ou tão quão. Por exemplo, você tem Rui é primeiro elemento da comparação. Tão belo, agora veja o segundo elemento da comparação. Quanto ou quão inteligente. Perceba que nós estamos comparando 2 qualidades para o mesmo ser. Rui é tão belo, primeira qualidade comparada, quanto ou quão inteligente, segunda qualidade comparada. Segunda observação é com relação agora ao grau de superioridade, comparativo de superioridade. Alguns adjetivos possuem, para o comparativo de superioridade, formas sintéticas herdadas do latim. Vamos ver alguns exemplos. Você tem a forma analítica mais bom, que pode ser substituída pela forma sintética melhor. Você tem ainda, no grau de superioridade, o adjetivo pequeno, que pode ser substituído pela forma analítica menor. Mal pode ser substituído por pior, então mais mal pode ser substituído pelo pior na forma sintética.
Alto, mais alto, na forma analítica, pode ser substituída pela forma sintética superior. Você tem a forma analítica mais grande, que pode ser substituída pela forma sintética maior. Você ainda tem a forma analítica mais baixo, que pode ser substituído por inferior. Então, essas exceções, essas observações fazem referência ao grau comparativo de superioridade, que tem a forma dele analítica, introduzida pela palavra mais, e tem a forma dele sintética, em que essa expressão é substituída por outra, herdada do latim, como você pode ver nos exemplos. A terceira observação com relação ao grau comparativo ainda faz referência ao grau comparativo de superioridade. Excepcionalmente, já que nós temos duas formas, a analítica e a sintética, usa-se a forma analítica desse adjetivo quando se compara duas qualidades do mesmo ser. Por exemplo, aquele menino é mais bom, perceba que nós temos a palavra mais, portanto nós estamos usando a forma analítica. Aquele menino é mais bom do que inteligente. Usamos a forma analítica aí porque nós estamos comparando duas qualidades para o mesmo ser. A qualidade primeira é a qualidade bom, a segunda é a qualidade inteligente. Ambas se referem àquele menino. Então, perceba que eu digo é mais bom do que inteligente usando a forma analítica, porque eu tenho duas qualidades para o mesmo ser. Passaremos agora ao segundo grau do adjetivo. Nós falaremos agora do grau superlativo. O que é esse grau superlativo? Superlativo expressa qualidades num grau muito elevado ou chamado grau máximo. O grau superlativo ele pode ser absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades. Primeiro grau, superlativo, a forma absoluto, você tem duas composições dela, a forma analítica, em que você tem a torre é muito alta, formada por essa palavra muito, mas eu posso substituir essa forma analítica, formada pela composição de duas palavras, por uma única, fazendo a forma sintética. Então, ficaria a torre é muito alta, forma analítica. Na sintética, a torre é altíssima, elevando o grau, só que numa forma sintética de construção. No grau superlativo, nós ainda temos a composição dele na formação do relativo. Então, no relativo, você tem duas formas também de construção. Você tem o grau superlativo relativo de superioridade, que aí você também tem duas formas de composição, o analítico e o sintético. Vejamos o analítico. João é o mais alto de todos. Analítico porque é formado dessas duas construções mais alta. Mas nós temos a construção sintética, por exemplo, este monte é o maior de todos. Nessa construção do grau relativo, além da construção de superioridade, você tem ainda a inferioridade. Pedro é o menos alto de todos nós. Essa construção menos alto, perceba que ela coloca o grau realmente no superlativo, porém, nós temos aí a construção dele, superlativo, de inferioridade. Muito bem, pessoal. Tendo exposto o conteúdo, faremos agora o nosso exercitando, a fim de verificar o quanto você aprendeu sobre o adjetivo. Vejamos algumas questões. Primeira, é uma questão da FGV, São Paulo. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não tem valor de adjetivo. Letra A. A malha azul estava molhada. Letra B. O sol desbotou o verde da bananeira. Letra C. Tinha os cabelos branco-amarelados. Letra D. As nuvens tornavam-se cinzentas. Ou letra E. O mendigo carregava um fardo amarelado. Tempo. Segunda questão. Assinale a alternativa em que é incorreta a correspondência entre a locução adjetiva e equivalente. Letra A. Investimento de vulto significa investimento vultuoso.
Letra B, azul do céu significa azul celeste. Letra C, calor de verão é o mesmo que eu dizer calor estival. Letra D, ilha de gelo é o mesmo que dizer ilha glacial. Ou letra E, empréstimo com usura é o mesmo que empréstimo usurário. Tempo. Muito bem, pessoal. Será que você acertou a questão correta do enunciado? A primeira questão da FGV, ela queria que você marcasse a alternativa em que a palavra em destaque não tem valor de adjetivo. A resposta correta para isso é a resposta letra B, em que você tem o verde. Esse verde aí, ele está sendo substantivado, perceba que ele está precedido até do próprio artigo. Justamente esse artigo, o que ele faz aí é tornar essa palavra um substantivo. Na segunda questão, que é uma questão do Banco do Brasil, portanto uma questão de concurso público, ela pede que você marque a alternativa incorreta com relação à locução adjetiva. E a resposta incorreta é a letra A, porque você tem a palavra vultuoso sendo usada aí como uma espécie de locução adjetiva ou adjetivo para aquilo que é volumoso, para aquilo que é importante. E, na verdade, a palavra correta que deveria ser empregada aí não é vultuoso, mas vultoso. O que significa a palavra vultuoso? A palavra vultuoso faz referência à face, quando a face ela está muito avermelhada, muito inchada, portanto, ela está vultuosa. A palavra que substitui, então, a locução adjetiva de vulto, aquilo que é volumoso, elevado, é justamente a palavra vultoso e não vultuoso, como você está vendo aí na letra A. Portanto, ela é a incorreta dessa questão. Muito bem, pessoal, por aqui finalizamos nossa aula sobre o adjetivo. Hoje você estudou sobre as classificações e flexões desta referida classe gramatical. Em nossa próxima aula, trataremos do artigo e do numeral. Portanto, nesse momento, fique com o auxílio de seu monitor e até o nosso próximo encontro.